um imenso e exagerado grito dentro da minha cabeça. Um grito que não teve fim. Um grito que não terminava, no sentido de que congelou no eco da minha própria voz. Podia ouvir a queda, podia ouvir o grito, podia ouvir o terror abrasador dentro do meu corpo. Eu voava e o meu destino era o solo. Era um voo cego, surdo, que terminaria em tragédia e que colocaria fim no meu sofrimento. Eu simplesmente pulara. Não pensei em nenhuma consequência. Não pensei em mim, nem em ninguém. Mas, ao pular, foi espontâneo e natural sair o grito. E o grito ecoou no espaço, congelou na minha mente. Não sei dizer quanto tempo do alto ao chão. Sei falar da velocidade do vento atravessando o meu corpo, da roupa sendo arrastada para trás, do terror gravado nos olhos, do pavor no coração. Sei falar da angústia, do desespero e do medo e da incapacidade de reverter o passo. E o meu corpo bateu com tamanha força, com tamanha velocidade, que tudo dentro de mim foi quebrando-se e entrando nos órgãos. Todos os ossos se partiram em algum lugar e eles rasgaram a carne por dentro. Furou o coração, os pulmões, os rins, o fígado. Estouraram o estômago, abriram o intestino. E o que estava dentro de mim começou a vazar pela carne partida, pela boca, pelo nariz, pelo ouvido. Não se conteve a urina e nem as fezes. Eu era uma massa disforme, morto no chão. A multidão se aproximando.
mas eu também era um vulto, uma assombração de mim mesmo, um duplo, não sei te dizer, que caía, voltava ao topo e caía novamente. E mais uma vez voltava e outra vez caía. E o grito se repetindo e dimensionando todo aquele lugar. Eu podia ver a curiosidade, a surpresa, o choque, a polícia, o bombeiro, a ambulância. Me vi sendo colocado num saco preto. Vi a limpeza da rua após a demarcação policial. Eu estava indo e eu estava ficando. Eu continuava caindo sem parar e gritando e passando e refazendo e refazendo. Mas eu também partir. Eu não recebera um banho, uma limpeza. Foi escoado todo o sangue, foi costurado, foi emendado por fora para ser colocado num caixão barato, sem vida, atirado ali, colocado um pouco de flores artificiais, costurado a boca e colocado a visitação para o enterro. Os familiares choravam, se angustiavam e perguntavam o porquê. E eu caindo sem parar, e eu deitado no caixão, e eu de pé tentando responder o porquê. Nem eu mesmo sabia. Porque havia tomado tão drástica decisão. Se perguntavam se era uma desilusão amorosa e eu gritava não. Se era decepção no trabalho e eu gritava não. Se era porque a família era ruim, desequilibrada e eu gritava não. Alguns falavam, mas ele não acreditava em Deus e eu gritava sim, sim. Eu acredito em Deus, mas eu não sabia por que eu tinha tomado aquela decisão. Por que resolvera por fim e por que eu não estava enxergando o fim. Cantaram a canção Segura na mão de Deus e vai, mas eu não estava nas mãos de Deus. Eu estava agoniado, amargurado, desesperado e sangrando ao lado deles e caindo sem parar. Foi triste o meu velório, foi de espanto, traumatizou. Ninguém se conformava, tão jovem, tão bonito, a vida toda pela frente, tão inteligente, tão sagaz. Como faz uma coisa dessa? E cada amigo, e cada familiar, e cada parente que foram deixando aquele local
eu fui me multiplicando, indo junto também. Assim eu caía sem cessar. Estava enterrado num caixão e multiplicado, acompanhando cada um deles. Podia ouvir com clareza cada pensamento, cada ideia, cada sentimento, que foi da mais profunda revolta à indignação, xingos e maldições. Choveu à noite e a água da chuva entrou no caixão. O meu corpo estava imóvel, mas eu podia ver e pude ver a velocidade voraz dos bichos, insetos, devorando a carne podre. E cada picada e cada toque repugnava-me e fazia gritar. Eu gritava caindo, eu gritava olhando, e eu gritava de indignação a cada pensamento de cada um. Acompanhei a missa do outro dia que a mãe foi. Minha mãe tinha envelhecido 10 anos, muito chorosa, ouvindo as palavras do padre, pediu confessionário e eu do lado podia ouvir. Ai, padre, não sei dizer por que meu filho fez isso. Tinha uma vida tão boa, fazia a faculdade, trabalhava, tinha o seu carro, uma namorada linda. Eu e o meu marido proporcionávamos tudo o que ele desejava por ser filho único. Por que nos abandona desta maneira? O padre quedou-se no silêncio. O que dizer para uma mãe desesperada? Tinha vontade de dizer que não deveria se preocupar mais comigo, porque com certeza eu estaria no inferno e aquilo era realmente um inferno. Mas ficou com vergonha de magoar ainda mais aquela mulher sofrida. E disse para confiar na misericórdia de Deus, que talvez um dia ela tivesse a resposta. Ela foi embora, pensando na possibilidade de cometer o mesmo ato translocado para alcançar-me e socorrer. Ah, do que as mães são capazes. E eu vi aparecer uma linda jovem que a abraçou com carinho e disse-lhe ao ouvido: não cometa esta loucura. Não poderás ajudar o seu filho desta maneira. A melhor forma que tem de socorrê-lo é orar por ele. Acompanhei a minha mãe e a moça. E ela vira-se e olha para mim
e diz: filho, um dia compreenderás que a vida não tem fim. Fiquei surpreso porque era a primeira pessoa que me via após o ato, para logo em seguida descobrir que ela era um igual a mim, só que sem sofrimento. A minha saga continuou, indo e sentindo o pensamento de cada um caindo enterrado e acompanhando, até o dia da missa de sétimo dia. O padre falava palavras vazias, sem nenhum sentimento, para pessoas que também não queriam ouvir. E notei um estranho fenômeno de que a maioria estavam acompanhados, uns com pessoas muito lindas e outras tão horríveis quanto eu mesmo. Cheguei próximo do padre e gritei: pelo menos fale palavras de verdade. Parece que o padre ouviu a minha voz, pois estremeceu e encerrou o ato fúnebre, a missa de sétimo dia. Dali para frente foi só sofrimento. Poderia ficar horas descrevendo a angústia, a dor, a amargura, a decomposição, o cair, o gritar, o sofrer, o enlouquecer, mas não chegaria a lugar algum. Até que um dia, um jovem no trabalho do meu pai perguntou por que que ele andava tão triste e por que que estava produzindo tão pouco. E por que que chorava tão silenciosamente? O que ia acontecer? E meu pai, em soluço, contou o acontecimento. Olha para ele e diz: e hoje faz 10 anos que ele partiu. Como assim 10 anos? Foi ontem. Eu fui na missa de sétimo dia, outro dia. Como assim passou tudo isso? Do que meu pai fala, enlouqueceu. E o jovem então diz que eu não tinha morrido e que, na verdade, acompanhava o meu pai em pleno sofrimento, porque ele podia me ver e me descreve não exatamente o que ele estava vendo, mas a minha tristeza, o meu desespero e a minha angústia. Absteve-se de falar da minha aparência. E o meu pai, surpreso, disse: como isso pode ser? E ele esclarece que ele era uma pessoa que podia ver os que partiam, que podia ouvi-los. E meu pai pensa que ele é especial. E ele diz: não, não tenho nada de especial, mas quero te levar num lugar para que você possa ser socorrido e também o seu filho. E ele leva meu pai e a minha mãe. E só agora eu pude ver o quanto a minha mãe tinha envelhecido. Uma mulher de 50 anos com aparência de 80. Quanta dor eu tinha causado. Quanto sofrimento eu tinha causado. Neste lugar, eles ouviram a bênção consoladora de que a morte não termina,
a morte do corpo físico não termina, que somos espíritos imortais e que eu podia ser resgatado, que eu não estava no inferno, apesar de viver o inferno. Eles saíram aliviados e eu não pude acompanhá-los. Fiquei retido naquele lugar. E que fenômeno extraordinário, porque todas as minhas partes multiplicadas foram se juntando e eu me tornei um novamente. Não caía, não estava enterrado, não acompanhava cada um que pensava e que falava de mim. Fiquei ali muitos dias e todas as vezes que os meus pais vinham, era uma alegria, era uma imensa alegria. A minha alegria era vê-los entrar naquele lugar, naquela casa. Ai, como eu queria lhes falar, mas não era a hora, não era o momento. Cada vez que eles recebiam aquele negócio que se chamava passe, eu também recebi. Cada ferida curada neles era uma ferida curada em mim. Cada esperança de vida neles era uma esperança de vida em mim. Eles foram curando e eu fui curando. E eles começaram um curso. E por causa disso eles vinham mais vezes e eu podia ver mais vezes. Até que chegou o dia que eu poderia falar. E aquele jovem que levaram meu pai, fechar os seus olhos, concentrar o pensamento em mim, e de repente eu falava através de sua. Falava da minha saudade, gritava a minha alegria, falava do meu processo de cura. A família estava reunida novamente. Estávamos juntos novamente. E foram tantas comunicações. O jovem discreto nunca perguntaram por quê, e os meus pais agora, esclarecido, abstiam-se de fazer a pergunta tão dolorida. Até o dia que eu mesmo tive coragem de dizer que a minha vida era pura amargura, que a felicidade e a alegria que eu demonstrava era só por fora, que dentro de mim era uma escuridão e um vazio tão intenso, e um desânimo tão avassalador, que eu não tinha forças para mais nada, que o meu ato foi por puro desespero. Foi uma tentativa de sentir-se vivo, de ter algo dentro de mim, que naquele momento eu não sabia que aquilo era depressão, que eu me calara, que eu fingira uma felicidade que não existia, e isso levara para o meu fim. Eu contava da minha recuperação, da minha alegria e do meu processo lento de cura, porque eu continuava doente. Que apesar de ter agora a felicidade de vê-lo, eu ainda não era feliz, mas que eu estava no hospital, se curando, e que um dia eu estaria bem. Muitos, muitos anos se passaram depois de meus pais, inclusive, vieram ao meu encontro através da porta correta da morte.
E só agora, quase 200 anos depois, é que eu estou curado. E enfim, a vida flui em mim. E logo eu renascerei para, enfim, dar continuidade na minha experiência e na minha evolução. Não será fácil. A minha primeira experiência será bem difícil e curta, só para completar o que faltava da minha vida. E depois terei outras e outras, assim como todos. Mas a minha mensagem é que, para que procurem ajuda, a depressão não se cura sozinha. Ela necessita de ajuda psicológica e psiquiátrica e de apoio de familiares, de amigos e de instituições religiosas. Que a minha pequena história sirva de exemplo. José Manuel Nogueira, Portugal.